pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês. Diretamente aqui do Templo de Salomão, do lugar mais sagrado da face da terra, nós emitimos as bênçãos de Deus para a sua vida, sua casa, para tantos quantos creem. Não importa se você merece, se você não merece. Não importa se você é pecador ou uma pessoa justa. A bênção de Deus é disponível para todos os que creem e somente para os que creem. Se você crê, então receba agora a paz. Seja livre dessa maldição que está na sua vida, no seu corpo. Seja livre dessas doenças, dessas enfermidades. Seja livre das maldições que foram enviadas para você. Seja livre de todo o inferno que você tem vivido até aqui, porque em nome do Senhor Jesus nós os abençoamos. Inclusive você que está numa cadeia pública, você que está numa penitenciária atrás das grades, você que não vê esperança para você. Então, você também seja tocado, seja livre, seja liberto, porque a luz de Deus penetra nas mais densas trevas e faz brilhar a misericórdia de Deus. Assim é com você também que está num hospital, numa clínica, seja livre, tenha vida em o nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Eu estava pensando com os meus botões, estava meditando e pensando. Quantas pessoas de fé, pessoas crentes, pessoas de igrejas, pessoas fiéis nas suas denominações, pastores, evangelistas, obreiros, quantas pessoas boas, membros fiéis, pessoas puras, boas, que não fazem mal a ninguém, e vivem uma vida truncada, uma vida amarrada, uma vida triste. E elas se perguntam por quê? Por quê, meu Deus? Por que a minha vida tem sido assim? É problema com meu filho, com a minha filha, com o marido, com a mulher, com a mãe, com o pai. É problema no trabalho, injustiças. Eu vivo sob o chicote da escravidão, das injustiças nesse mundo, diz a pessoa. Mas eu tenho crido em Deus. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz para sofrer assim? Diga-me o que o senhor quer que eu faça para que eu saia me livre dessa tormenta. Muita gente boa vive assim, e não só gente boa, mas gente má também. Mas o fato é que muitas pessoas, eu diria a maioria das pessoas de fé, pessoas religiosas, vivem uma vida
contrária, avessa à própria vida. Sabe por quê? Porque essas pessoas resistem fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Você está me ouvindo agora e eu quero dizer para você, até por experiência própria, eu tive várias experiências. Sabe, quando a gente quer uma coisa, às vezes a gente é teimoso, né? A gente quer, insiste, não, eu quero porque quero. Você lembra da mula de Balaão? A jumenta de Balaão? A jumenta de Balaão estava sendo espetada para caminhar e ela ela virava um lado, virava para o outro, ela não queria ir em frente, emperrou e o Balaão, o profeta, começou a bater nela. Ela falou, então, poxa, mas peraí, por que você me bate? Tem te servido há tanto tempo, você está me batendo, porque você não quer me seguir, você não quer me obedecer. Mas tem um anjo de Deus aí na frente, como é que eu posso passar? E às vezes, minha amiga, meu amigo, você, eu, às vezes nós nos posicionamos como a jumenta de Balaão. A gente quer fazer, não a jumenta, mas o próprio Balaão. A jumenta era obediente, o Balaão que não era. A gente quer porque quer insistir em fazer a nossa vontade. A gente cismou com aquilo, então a gente quer aquilo, não tem jeito. A gente casquetou aquilo na cabeça, não tem jeito. A gente quer porque quer e porque quer. Então, muita gente, e está me ouvindo agora, gente que deve estar fazendo assim com a cabeça, é verdade, poxa, eu tenho sido teimoso, eu tenho sido como Balaão, como Jonatas, ele também foi outro, o Jonas, que lá ele fugiu de fazer a vontade de Deus, fugiu de um lado, fugiu para o outro, fugiu e acabou na barriga de um peixe. Por quê? Porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Não queria fazer a vontade de Deus. E é fato. Enquanto a pessoa não fizer a vontade de Deus, resistir à vontade de Deus, ela vai dar com os burros na água e não vai conseguir sair do mesmo lugar. Não importa se ela tem uma fé, se ela é fiel, não importa se ela é boazinha, se ela é santinha, se ela não é santinha, mas ela vai ficar rodando em círculo, não vai sair do lugar por conta de querer, de insistir em fazer a própria vontade. Às vezes a pessoa pensa que Deus dá fé para que ela possa fazer o que bem entender. Porque a fé é um poder. Essa é a realidade. A fé é um poder. É o poder de Deus dentro de nós. A fé é um dom do Espírito Santo para que nós venhamos vencer o mal, conquistar as nossas vitórias, mas, sobretudo, para fazermos a vontade de Deus. Então a pessoa pensa que pode desprezar a vontade de Deus para fazer a vontade dela. Então ela deixa de ser serva do Senhor para ser senhora de si própria, fazer a sua própria vontade. Mas o fato é, minha amiga, meu amigo, essa é a razão porque você que está me ouvindo é um derrotado. Você é um fracassado. Você está há anos na igreja A, B ou C. Você é uma pessoa religiosa, mas a sua vida não sai da mesmice. Porque você quer fazer a sua vontade. Você quer fazer a sua vontade. E aí fica difícil. Fica difícil. Você sabe que o Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo, deu
toda a sua força, deu a sua vida por nós. Era o próprio Deus, mas ele mesmo fazia a vontade do Pai. Tanto é, se você ler, você observar bem, o Pai Nosso, Jesus ensinou-nos a orar o Pai Nosso. E no Pai Nosso, a oração modelo, referencial, ele disse: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, muitas pessoas passam de largo essa palavra de Jesus, esse ensinamento de Jesus. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Doutra feita, Jesus, no mais profundo aperto de tribulação, quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, ele orou 3 vezes ao Pai, mesma oração, pedindo-lhe que fizesse a sua vontade. Ele pediu: Pai, passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Doutra feita, ele disse: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Quer dizer, na hora do sufoco, na hora do maior sufoco, Jesus submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Mas nós, humanos, meros mortais, pecadores, míseros, vermes, queremos fazer a nossa vontade, queremos impor a nossa vontade, custe o que custar. E aí é a razão, essa é a razão, porque muitos não dão certo em nada. Fazem isso, não dá certo. Fazem aquilo, não dá certo. Eu vou fazer aquilo, não dá certo. Nada dá certo. Por quê? Porque quer fazer a sua própria vontade. Quer fazer a sua própria vontade. Aí a pessoa diz assim, mas então, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, minha amiga, preste bastante atenção. O que você tem que fazer é a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já buscou saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Duvido que você tenha buscado. Se você não buscou, como é que você vai saber qual é a vontade dele para a sua vida? Ele não deu a vontade dele para você porque você simplesmente encasquetou em fazer a sua própria vontade. Você virou as costas à vontade de Deus. E é óbvio, como que você vai saber qual é a vontade dele? Você simplesmente ignorou a vontade dele. Eu tenho ignorado a vontade dele. Você sabe que Davi, ele foi pecador, tanto quanto nós. Mas o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. E nas suas orações, numa das orações, nos Salmos, ele diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, porque no meu coração está a tua lei. Quer dizer, Davi agradava-se em fazer a vontade de Deus. Doutra feita, ele disse: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então, eu queria que você soubesse que quando Deus chamou Israel e o fez um povo escolhido para um plano que ele tinha da salvação, e Israel
virou as costas para ele, não quis fazer a vontade dele, então, sabe o que aconteceu com Israel? Ele foi expulso da terra prometida. Ele foi expulso daquela terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Israel. E a verdade é, quando nós resistimos à voz do Espírito Santo, nós estamos simplesmente pecando contra ele. Nós estamos pecando contra Deus. E esse é o maior erro de muitos crentes, de muitos evangélicos. Porque, apesar de conhecer a Sagrada Escritura, essas pessoas vivem e insistem em fazer a vontade da sua própria carne. Esse é o problema. Esse é o problema de muita gente. E se você quiser, se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, primeiro você tem que buscar a vontade dele. Meu Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Eu tenho orado e eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Diga-me, revela-me a tua vontade e dá-me coragem para executá-la. E então eu vou fazer, eu vou executar a tua vontade. Então, quando a pessoa coloca-se nessa posição de querer, acima de tudo, fazer a vontade de Deus, aí sim ela agrada a Deus. Porque ela é serva. Ela não recebeu fé para conquistar, para vencer, para agradar a sua carne. Deus a deu-lhe fé para que ela pudesse servi-lo de acordo com a vontade dele. Essa é a realidade. Deus deu fé a Abraão para obedecer à voz dele. E Deus nos dá fé para obedecer à voz dele, para seguir fazendo a sua vontade. É óbvio que a vontade de Deus é 1 bilhão de vezes melhor do que a nossa vontade. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Davi disse, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, minha amiga, meu amigo, guarde essa palavra. Coloque isso no seu coração. Busque isso na sua vida. Busque saber o que Deus quer de você, o que Ele quer fazer com você. Porque você é um instrumento escolhido por Ele. Não para você servir-se a si próprio, nem servir ao diabo. Ele escolheu você para que você pudesse vir servi-lo e fazer a sua vontade, a santa vontade dele. É só isso. Se você quiser, então o Espírito Santo vai guiá-lo, e você vai saber, e você vai fazer a vontade de Deus, e então a sua vida será completa. E você então experimentará a felicidade. Senhor, os meus pés estão cansados, o meu rosto está molhado pelo pranto que chorei. Perdoa minha fraqueza e tira essa tristeza que insiste em ficar no meu coração. Senhor, eu preciso de ajuda. Me protege, me escuta. Eu preciso dessa luz. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida. Faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz
da salvação. Perdoa minha fraqueza e tira essa tristeza que insiste em ficar no meu coração. Senhor, eu preciso de ajuda. Me protege, me escuta. Eu preciso dessa luz. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida. Faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida. Faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Seu nome? Edneide. A senhora obedeceu também a voz da fé é sobrenatural. Qual era a sua situação e o que mudou na sua vida na Fogueira Santa de Israel, dona Edneide? Bispo, quando eu cheguei na Universal, eu era uma pessoa muito triste, muito vazia e, pessoalmente falando, infeliz. Chorava nas madrugadas, tinha motivo para ser feliz, porque cheguei bem casada, já tinha 2 filhos, mas tinha um vazio dentro de mim que não preenchia com nada. E aí, depois de um tempo, a situação foi piorando, o vazio foi aumentando, e aquele vazio foi me consumindo de um jeito que eu já estava atraindo coisas ruins para a minha vida. E chegou um ponto que o meu esposo, que trabalhava, ganhava direitinho, recebia o salário direitinho, perdeu o emprego de uma hora para outra. Aí aquilo que já era ruim ficou muitas vezes ficou pior. E aí a situação financeira foi virando uma bola de neve e o sofrimento foi aumentando, as preocupações foram aumentando. E chegou um ponto que a gente teve que sair da casa que morava para desocupar o aluguel, né? Entregar a casa para a mulher, e fomos viver um tempo na casa da minha mãe de favor. Minha mãe também nessa época estava numa situação muito difícil, não podia muito me ajudar. E aí, quando todos iam dormir à noite, eu tinha que esperar todos se deitarem para poder puxar o colchão para debaixo da mesa, porque era o espaço que tinha para a gente dormir. Então, juntou o vazio com essa situação financeira, e aí veio meu filho a ficar doente. Ele começou a ter convulsões, começou a ter umas crises, ele espumava a boquinha, se batia todo, e os médicos não descobriram a causa. Ficamos assim por um tempo, e meu esposo continuava desempregado, mas ele conseguia fazer uma coisinha ou outra, né? E o dinheiro que ele recebia, quando eu ia comprar alguma coisa, o menino tinha alguma coisinha de doença, tinha que comprar remédio. Então as portas se fecharam de um jeito que não tinha, para mim, não tinha mais saída. A olhos vistos, não tinha mais saída. E tinha um ponto forte que, como eu era a mais criticada da minha família e ele o mais criticado da família dele, era um conjunto, né? Foi uma união que todos já falavam, não vai dar certo. Esse casamento não era para ter dado certo mesmo. Então fomos assim, humilhados, envergonhados, e a situação foi aumentando, o menino doente, o meu marido desempregado. Ficamos esse período na casa da minha mãe. Aí uma amiga, ofereceu um terreno que ela tinha comprado e falou, constrói lá 2 cômodos e fica, que a gente não tinha mais para onde ir. Aí a gente não tinha como construir. Então eles fizeram lá arrecadaram um dinheiro, uma ajuda, e construíram 2 cômodos. E nesses 2 cômodos eu fui. Não tinha reboco, não tinha piso, não tinha chão, não tinha nada. Tinha terra, e eu entrei, espalhei umas pedrinhas no espaço que era para ser usado como banheiro. E ali a gente fazia as nossas necessidades num balde. Foi uma situação deplorável. E eu lembro que tinha uma vizinha que ela juntava uns pães
deixava uns pães envelhecidos, depois aí ela ia levar para os nossos cachorrinhos, quem comia era a gente. Foi assim que a gente chegou, que eu cheguei na Igreja Universal. Numa situação deprimente. Vergonha e humilhação. Vergonha, humilhação. As pessoas até que ajudavam, a família apoiou, mas por trás falavam, sempre criticavam, porque é como eu falei, da minha parte eu era a menor, a mais humilhada, é que o sangue ruim da família e da parte dele também. Aí a senhora chegou, começou a fazer as correntes, os propósitos, até que veio a Fogueira Santa. Isso, eu cheguei na igreja desse jeito. Aí, mas foi muito rápido. Assim que eu cheguei, eu entendi que existia um mal e eu precisava me libertar. Então eu comecei a fazer todas as correntes. Então eu ia não ia ainda na segunda, mas eu ia na quarta, na sexta, ia na quinta pela família e no domingo pela manhã. Então eu comecei a fazer todas as correntes e fui entendendo que havia um mal e que eu precisava me libertar daquilo. 3 meses antes da Fogueira Santa, logo veio a chamada da Fogueira Santa e eu entendi a proposta da Fogueira Santa e ali eu fiz o meu sacrifício. Eu coloquei a minha vida como sacrifício. E eu acreditei naquela proposta e me lancei. O que mudou? O que aconteceu? Mudou tudo. Não foi fácil. Eu gerei o meu sacrifício. Mudou a minha vida. Eu tive meu encontro com Deus. Aí já sarei. A minha alma sarou. Então eu encontrei a paz. A senhora é batizada com o Espírito Santo? Sou batizada com o Espírito Santo, graças a Deus. Teve um encontro com Deus e batizada com o Espírito Santo? Meu filho foi curado. A vida foi se restabelecendo. O marido começou a trabalhar. Começamos a pagar as dívidas. Aquela casinha que nós compramos, aquele terreno que a moça havia cedido pra gente. Nós compramos, pagamos, construímos uma casa naquele lugar. Hoje a gente tem uma vida de qualidade. A gente vive muito bem. Vida digna? Digna. De filha de Deus. De filha de Deus. Deus é glorificado na sua vida. Deus é glorificado na minha vida. Nós construímos, hoje eu moro numa casa muito bacana. Um sobrado muito bem mobiliado, confortável, muito, muito gostoso mesmo, presente de Deus. A senhora é próspera? Sou próspera. Temos casa na praia, temos terrenos, temos carros. Tem casa de praia? Temos a nossa empresa e nossos negócios vão prosperando cada dia. E conquistamos recentemente, na Fogueira Passada, em dezembro, compramos 2 terrenos num condomínio de alto padrão, lá em Atibaia, um condomínio, assim, fechado, de alto padrão. Estamos construindo uma casa, a casa dos meus sonhos, de frente para um lago, uma casa maravilhosa. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você viu essa belo testemunho, que é o que Deus está fazendo na vida daqueles que são escolhidos. Agora, imagine você, uma pessoa que foi chamada por Deus, escolhida por Deus, abençoada por Deus. De repente, essa pessoa começa a fazer a sua própria vontade, começa a insistir em dar rumo à sua própria vida, sem dar satisfação, virando simplesmente as costas para Deus. Ora, minha amiga, meu amigo, é claro que ela vai dar com os burros na água, vai perder tudo. Eu não tenho dúvida disso. Então, seja inteligente. A Bíblia nos ensina uma fé inteligente. Nós não usamos a fé burra, a fé cega, a fé que provoca o fanatismo, não. Nós usamos a fé inteligente, nós pensamos, nós raciocinamos, nós pesamos, avaliamos aquilo ou aquele em quem temos crido. E então nós tomamos a decisão, porque Deus nos deu o direito de escolha. Então nós, quer dizer, as pessoas que usam a fé inteligente optam por seguir a vontade de Deus. Nós estaremos falando mais a esse respeito amanhã à noite aqui no Templo de Salomão, às 7h30 da noite. Eu falo 7h30 da noite porque você já sabe que a reunião começa exatamente 8 horas, mas 7h30. Vou falar 7h30 para que você venha se situar. Então, amanhã às 7h30 da noite aqui no Templo de Salomão, eu estarei dirigindo, conduzindo a reunião para que você saiba mais a respeito desse assunto, tá bom? Ficamos por aqui, estaremos de volta amanhã em nome do Senhor Jesus. Não posso aceitar crer num Deus tão grande, de tenda em tenda a viver,
estou aqui com a queixa de um revoltado. No altar já decidi, vou dar fim na humilhação.